Bem-vindos a mais um vídeo do 4Game Show Cinema. Eu vou falar aqui sobre Êxodos, Reis, Deuses e Reis, Gods and Kings, do Ridley Scott. Eu vi, é bom. Lembrando que esse vídeo é sem spoilers, podem assistir esse vídeo. Eu vou dar minha opinião sobre o filme, eu vou falar sobre o filme, mas eu não vou dar muito spoilers. Mas é sobre a história de Moisés, então também a galera conhece a história de Moisés, não tem que dar muito spoilers. Conta, para quem não conhece, mostra a história do povo hebreu antes de se firmar como povo judeu, e ele passou muitos anos, décadas como escravos dos egípcios, e um salvador, um líder, o Moisés, que foi criado como príncipe do Egito, apesar de ser hebreu, ele tem a missão dada por Deus de libertar o seu povo e levar até Canaã, a terra prometida. Ok, não estou dando spoiler, gente, isso é uma história bíblica, isso é a história de Moisés. O lance que eu quero falar nesse vídeo é da produção do filme e de como a visão do diretor, como ele contou essa história no filme. É isso que eu quero falar, porque a história do Moisés, a maioria conhece, o pessoal viu, até tem um desenho do Príncipe do Egito, muito bom, de produção de Steven Spielberg, da DreamWorks, que eu gosto muito, as músicas são muito legais, e esse filme eu gostei. É bom, é uma boa história de Moisés, tem pegadas diferentes do filme de Moisés feitos até hoje. Como assim? O Ridley Scott, o mesmo diretor de Alien 1, de Gladiador, de Cruzada, King of Heaven, o último filme do Robin Hood, ele sempre faz filmes épicos e filmes assim, é um grande diretor. E ele trouxe essa coisa épica, você vai ver batalhas épicas, guerras épicas, cenários épicos, tudo épico. É muito legal visualmente, é muito bonito. Mas o que importa, a história de Moisés está bem contada, de uma maneira muito bem feita, e a pegada, o lance do filme é que o Ridley Scott tentou contar da maneira mais realística possível. Claro, tem os elementos religiosos, a aparição de Deus, o arbusto pegando fogo sem se queimar, tem as pragas, mas ele tentou fazer da maneira mais realística possível. Ele pensou assim, como é que talvez se foi uma história real, como é que teria acontecido realmente? Com certeza o diretor pensou isso, porque tudo no filme é levado a explicar os fatos que aconteceram na história de Moisés de uma maneira mais real. Eu achei muito interessante. Você tem diferenças, tipo, o Moisés tinha um cajado, né? Já o Moisés dessa versão, ele tem a espada. Até a espada o cajado que ele deveria enfiar no Mar Morto para abrir, para o povo passar, é uma espada. É uma grande diferença no filme, simbólica, muito legal. E várias coisas. Quando Deus aparece para ele, é como se fosse um garoto. É bem interessante. Não é aquela coisa grandiosa de eu sou o seu Deus. Não, é um garoto que conversa com ele, né? E a relação dele com Deus é muito diferente do que a visão religiosa. De novo, eu acho que Ridley Scott tentou dar uma pegada mais realística, tipo, se fosse um hebreu criado como príncipe do Egito por faraós e de repente descobrisse que era hebreu, um cara que nunca teve fé antes, como é que ele iria tratar uma entidade sobrenatural que ele acharia que era Deus? Né? E ele trata de uma maneira diferente, ele chega a gritar com Deus no filme. É interessante a relação dele com Deus. E eu achei muito legal, porque é uma visão diferente da história de Moisés. É uma visão muito legal, num filme épico, numa pegada mais realística. Eu poderia entrar em mais detalhes aqui, mas aí eu teria que entrar... quem não conhece, eu tenho uma série que eu tenho que voltar a fazer, chamada Vida, Universo e Tudo Mais, a qual eu respondo qualquer coisa sobre ciência, política, religião e filosofia. E o pessoal me pergunta às vezes muita coisa sobre religião e eu respondo.
Então, para eu explicar mais, eu teria quase que entrar numa vida, universo e tudo mais nesse vídeo, que eu não vou fazer. Mas eu posso comentar certas coisas. Tipo, o Moisés, existia uma profecia dizendo que o grande líder ia nascer numa determinada época. E aí o faraó mandou matar todos os filhos primogênitos dos hebreus. E aí Moisés, ele foi salvo sendo colocado numa cesta no rio Nilo, e ele foi achado pela mulher do faraó e criado como filho. Por isso ele era um príncipe do Egito. Ele foi criado como filho dos faraós, porque ele foi achado nessa cesta. Agora, o interessante é que uma das pragas do Egito é a morte dos primogênitos egípcios. É lei de causa e efeito, né? Se foi uma coisa real, anos depois, o povo egípcio pagou o preço de ter matado os primogênitos dos hebreus. Porque os primogênitos de uma das pragas é a morte das 7 pragas do Egito, é a morte dos primogênitos egípcios. Muito interessante. Uma coisa que eu senti falta foi quando ele é exilado, ele é banido para o deserto, e ele encontra a família de Jetro, e ele casa com a filha de Jetro. Eu senti muita falta do Jetro. O Jetro aparece, mas assim, muito en passant. Jetro, para mim, é uma figura muito importante, porque Jetro foi quem ensinou Moisés muita coisa. O Moisés, que não era um homem iniciado, não era um homem religioso, aprendeu quase tudo ali com Jetro. Tanto que depois o filho de Moisés, ele deu início a uma ordem, não é mística, é uma ordem secreta de iniciados, que propagou o conhecimento de Moisés e que levou não é facção, aos essênios, que é tipo uma ordem judaica, que os essênios eram uma das ordens judaicas com mais conhecimentos espirituais, porque eram detentores desse conhecimento passado de Moisés para o filho, que gerou essa ordem e que gerou os essênios. E os essênios eram os da ordem, por serem os mais preparados espiritualmente, a preparar a vinda de Jesus. Então João Batista era essênio e Jesus era rabi, e ele podia pregar no templo, porque Jesus era rabi essênio. Então tudo começa ali no Moisés, e Jetro é o início de tudo também. Então eu sinto falta um pouco do Jetro. Já falei demais, eu já estou quase entrando na vida, universo e tudo mais aqui. Mas, como eu disse, o Ridley Scott, ele não usou essa pegada religiosa. Ele usou uma pegada mais realística num filme épico, muito bem feito, e que vale muito a pena ver essa releitura da história de Moisés, né? Que não era Moisés o nome dele, mas Ramsés, Moisés. Esse S são o nome de faraós. Então, como ele era filho dos faraós, adotivo, então ele ganhou um nome egípcio de faraó, Moisés. E por aí vai, né? Bom, vou parar por aqui, senão me empolgo, começo a falar muita coisa bíblica e religiosa e da história de Moisés, e vai virar a vida, o universo e tudo mais. Mas assistam, vão no cinema assistir Êxodos, Reis, Deuses e Reis, que é uma história épica de Moisés, numa releitura mais realística de Ridley Scott, que vale muito a pena ver. Beleza? Grato por terem assistido esse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo e valeu! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon, com sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios, e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligados nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!